Paz seja convosco. Como é que vocês estão, gente? Pelo amor de Deus, o homem não tirou oferta, o homem tirou foi o coração, meu Deus. Que palavra é essa? Eu não vou lá na frente, eu vou lá aceitar Jesus. Estamos gratos a Deus por tudo que Ele tem construído. As respostas de Deus são singulares, porque Deus não manda recado, Ele dá mensagens. E quando a gente está à espera da resposta de Deus, geralmente a gente está pronto para ouvir um sim, e nem sempre a nossa emocional está pronto para ouvir um não. Só que não também é resposta. Deus é capaz de falar não para você hoje, para você ganhar um sim dele amanhã. Então a questão é saber se você tem estrutura para receber as respostas de Deus. A resposta de Deus não é para te dividir, é para te completar. A Ana está orando a Deus pedindo um filho. Ela não está pedindo uma tribo, ela não está querendo uma família, ela não está querendo uma creche, ela está querendo um filho. A Bíblia diz que Deus vai lá e fechou a madre de Ana. Que resposta, ela querendo um filho, ao invés de Deus abrir a madre, Deus vai lá e fecha. Só que é engraçado que Deus fechou a madre de Ana, mas ela não fechou o coração para Deus. Às vezes ela é capaz de fechar algumas portas para ver onde é que está firmada a sua fé. Porque o cadeado está na mão do homem, a corrente está na mão do diabo, mas a chave... E é interessante que a Ana continua orando. E ela vive numa casa onde tem uma outra mulher chamada Penina. E essa Penina tem filhos e Ana não. Você sabia que Deus é capaz de usar sucessos alheios só para te arrancar da sua zona de conforto? Que quando você tem maturidade, você não vê o sucesso dos outros como rivalidade. Você vê aquilo como instigar você para você produzir mais. E olha que coisa rica. Deus só pode te dar o que você não tem quando você é grato pelo que você tem. Quando você celebra o que Ele te deu, Ele prepara para te dar o que você ainda não recebeu. Deixa eu pregar para... Oh my God. Tem coisa na sua vida que ainda não chegou porque você não é grato pelo que você já tem. A gratidão é uma chave para o novo. A gratidão é o crachá do caráter. Você está aí? Aí a Bíblia diz que a Penina, além de ter filhos, ia tirar onda com Ana. Só que Ana não discute, porque discussão é uma distração para te destruir. Quem tem proposta discute, mas quem tem propósito prossegue. A Penina vinha falar com Ana e Ana ia falar com Deus. Porque se Deus não puder dar resposta, ninguém mais vai dar. Entenda uma coisa, irmão, guarda isso no seu coração. Toda vez que alguém vier falar com você, devolve para ele. Porque se a terra não te responder, o céu será sua. A Ana continua orando. E é interessante que ela vai e faz um voto: se o Senhor me dá um filho, eu te devolvo. Deus amou a ideia. Ela queria um filho e Deus queria um profeta. Casou, ué. Você está aí? Eu te dou o que você quer, então depois você me devolve o que eu preciso. Ela foi e teve um menino. Só que quando Samuel nasceu, ela não devolveu. O texto diz que ela desmamou ele e depois entregou. Você está aí? Por que ela teve que desmamar para entregar? Porque Deus não recebe nada que esteja ligado a você. Uma oferta só tem peso depois que você emancipa ela no coração. E não sei se vai no amém. Quando ela entregou Samuel, o menino cresceu. Cresceu mais na mão de Deus que na mão de Ana. Tem coisa que só vai crescer quando você aprender a entregar. Tem alguém animado por aqui? Eu vou achar quem é. Só que o detalhe é, ele teve que desmamar para depois entregar. Por quê? Porque adulto não toma mamadeira. Você não acha que você está pequeno demais? Ou melhor, com pensamento pequeno demais e ainda querer desfrutar de coisas que Deus já tirou você dessa estação? Sabe que às vezes tem algumas igrejas que parecem uma creche. Acabou a glória, mas eu vou continuar. Sabe, aí a gente tem que cuidar mais das emoções de alguém. Nesses últimos dias Deus vai usar pessoas que não se ofendem muito fácil. E como isso acontece? É quando você é mergulhado no batismo de maturidade. Porque maturidade não é ter cabeça branca, é ter mente plena. Maturidade vai te ensinar a viver em ambientes pesados, mas você ainda vai viver leve. Entende? Deixa eu tentar melhorar isso. A mamadeira já não serve mais para onde Deus está querendo te levar. Que isso aí servia lá quando você era menino. Você já cresceu. Oh my God. E Deus está dizendo: eu estou te forjando. Porque a fornalha não vai te derreter, ela vai te formar.
E aí a Bíblia diz que quando Ana entregou Samuel, Deus disse: o menino crescia. Pois é melhor ser um menino que cresce do que ser um homem que diminui. Deus nunca vai te colocar num lugar para te diminuir, só para te fazer. Agora olha o detalhe: todos os anos Ana trazia uma roupa nova. Não era de mês em mês, era de ano em ano. Você não está pronto para ouvir isso? Segundo a Bíblia, era uma escola sacerdotal. O sacerdote só podia vestir a roupa de sacerdote com 30 anos. Samuel não tinha nem 20. Ele ainda não era um sacerdote, mas já estava se vestindo como se já fosse. Eu ainda não cheguei lá, mas deixa eu me preparar para isso. Eu ainda não pisei lá, mas deixa eu me vestir como se eu já estivesse. Você está aí? Eu acho que o seu comportamento tem que mudar a partir de hoje. Você não é um grande empresário, mas já precisa se vestir como se já fosse. Deixa eu pregar para ela. Você ainda não é um pastor, mas já tem que se posicionar como... porque a sua posição revela o seu interesse. E aí a Bíblia diz que Ana entrega a ele, ele começa a crescer e todo ano a roupa nova. Deixa eu tentar ir mais fundo aqui. Por que uma roupa? Por que uma roupa nova? Porque a roupa do ano passado já não entrava, já não servia. Você está aí, varão? Toda vez que Deus mudar a roupagem, só significa que você já não está mais na mesma medida. Você já percebeu que a costureira, oh my God, uma costureira não pede o tecido para costurar algo. Primeiro ela ajuda a menina. Antes da roupa ela pede Você já percebeu que medidas antigas não cabem no seu presente? Que você está querendo entrar em lugares que Deus já te tirou e falou: a medida mudou. Eu vou falar, gente. Você está querendo andar com gente que Deus já mandou para longe, você querer trazer para perto. Gente que você jurava que era amiga, mas só era colega. E Deus dizendo: eu já mudei isso aí, rapaz. Para de querer entrar em lugares que já não servem mais. Para cada ano, Deus tem uma medida. E Deus está dizendo para essa casa: antes de eu mudar a roupagem, eu estou esticando a primeira medida. Vocês não vão entrar em lugares que vocês já estavam. Vão entrar em lugares em que nunca esteve. E o dia que alguém falar que não quiser mais andar com você, dá beijinho no ombro e fala para ele: bye bye my baby. Irmão, se Deus quisesse manter alguém do seu lado, ele tinha dado um jeito. Toda vez que ele tira alguém, é porque ele já tem alguém melhor para colocar no lugar. E se não tiver ninguém para andar do seu lado, o teu pai vai ser a sua melhor companhia. Será a sua melhor. A Ana entregou, o menino cresceu. Ela vai dar roupa para o filho, porque só quem te gerou conhece as suas medidas. E o texto diz que Deus vai lá e abre a madre de Ana. Por ela nunca ter fechado o coração para Deus, Deus vai lá e abriu a madre dela. My God. Ela tinha um Samuel, sim ou não? Sim ou não, gente? Ela foi lá e entregou. Deus abriu a madre dela e falou: vou te dar mais 5 filhos. Deixa eu tentar resumir. Quem consegue segurar uma criança no braço? Todo mundo, sim ou não? Mas como é que você consegue segurar 5 filhos? Pegou não? Uma criança dá para segurar, mas 5? Impossível. Não pegou ainda. Uma semente cabe na sua mão, mas uma colheita não cabe nas duas. Porque a colheita é sempre maior. Deixa eu tentar mais fundo aqui. A semente que você está liberando é uma chave para abrir a porta das colheitas retidas. Deus só pode colocar a colheita na sua mão quando ela estiver desocupada. Pare de segurar sementes. Libera a semente para Deus e Ele vai trazer a colheita para você. Ei! Eu vou ler o texto. Deus não prometeu Ana filhos. Ela falou: eu te dou, Deus, amém. Você quer dar? Eu quero receber, uai. Mas a Bíblia diz que Deus abriu a madre dela e deu para ela 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. 5 mais 1. Meu Deus. Para quem não tinha nada, 6 está ótimo. Mas se eu falar para você que Samuel não é um filho, que Samuel é um nível de oferta, você está aí?
A Ana entregou o Samuel sem Deus pedir. Deus não falou, eu quero seu filho. Ela que quis dar. Mas quando Abraão teve Isaac, Deus virou e falou, seu filho eu quero. Não são 2 filhos, são 2 ofertas. O Samuel é uma oferta voluntária. E o Isaac é uma oferta de Moral da história: quando Ana entregou Samuel para Deus, Deus visitou ela e deu 5 filhos para ela. Mas quando Abraão entregou Isaac para Deus, Deus entregou para ele as estrelas dos céus e as areias da terra. Por quê? Porque para Deus a oferta de sacrifício tem mais peso do que a oferta voluntária. Oh my God! A oferta voluntária sai do seu bolso, mas a oferta de sacrifício é aquela que sai. Pega aí. É por isso que na cruz ele não foi como oferta voluntária. Na cruz ele foi como oferta de sacrifício. E olha o resultado da cruz aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E eu profetizo que esse ano haverá salvação na sua casa, porque eu e a minha casa servirei. Quem pode erguer a mãe e dar um prato de louvor ao teu Deus? Quem diz amém? Já preguei. Ô, gente, eu estou tão animado aqui hoje. Se vocês não irem devagar, a gente vira vigília. Há exatamente 1 sábado e meio atrás. Thank you, my friend. God bless you. Thank you, my friend. Yes. Eu ouvi o irmão YouTube falar. Não vou falar sobre Off the King, não vou. Isso dá... Se comporte, se comporte, cara, se comporte. Eu nem ia pregar sobre isso, mas há exatamente alguns dias atrás eu estava em Angola pregando. E antes de eu pegar o microfone, alguém chegou e disse: olha, avisa os irmãos para orar pela irmã fulana, porque o filhinho dela de 3 anos acabou de morrer. Ô irmão, se dá uma notícia dessa antes da pregação, é acabar com o culto, irmão. O povo fica desanimado, o povo fica triste, porque o povo fica conduído com o sentimento da família. E eu vi que o nível do culto diminuiu. Isso às 4:30 da tarde, começou de 1 para terminar 6. Quando foi 5 horas, me deram o microfone. Eu comecei a pregar. Pregar. Quando deu 5:30 da tarde, alguém bateu no meu ombro e fala: avisa para a igreja que o menino acabou de ressuscitar, tem 2 minutos. Imagina como é que eu estou aqui para pregar para vocês. Dizer que Ele ainda é a ressurreição e a vida, e quem crer em mim ainda que esteja morto. Porque para muita gente Ele mudou, mas Ele continua o mesmo. E eu não sei o que está morto na sua vida, mas Ele te trouxe aqui para ter essa resposta sim. E a resposta é a ressurreição. Quem crê que Ele é a vida nessa noite? Então eu estou igual um vulcão. I love you, my friend. God bless. He's amazing. Thank you. Eu vi irmão YouTube, gente, eu não sei de nada. Eu acho que eu não estou xingando ele. Pastor Eduardo, Deus te abençoe e abençoe a sua casa. A pastora canta, hein? Que voz é essa, meu Deus? Ah, Senhor, eu tenho uma inveja. Tô brincando. Eu queria ser cantor, gente, mas Deus não dá o que a gente pede. Deus abençoe vocês e faça com que vocês toquem as nações e que entregue essa cidade na mão de vocês, porque a cidade não é do prefeito, a cidade está na mão da igreja e do sacerdócio. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus abençoe, muito obrigado mesmo. João capítulo 20, versículo de número 1. Eu trouxe os meus livros. E essa madrugada eu estava em São Luís do Maranhão. Pode sentar, gente. Senta aí, gente. Senta, só hoje, senta. Senta aí, você está na sala de aula hoje. Alguém falou comigo, mas é falta de reverência ler a Bíblia sentado. Não é não, irmão. A reverência que você dá pela Bíblia não é pela forma que você a lê, é pela forma que você a vive. Tem gente que lê a Bíblia em pé e vive ela deitado. E aí,
A sinusite tentou atacar. Eu falei, não vai me pegar, miserável. E eu peguei um voo lá cabuloso. Cheguei em Confins, falei, vou para lá. E deu certo, cheguei. Eu trouxe os livros. Salvarão, obrigado. Tamo junto. Você merece um livro. Eu trouxe os livros. Foi baixo. E aí o que acontece? Não sei se eu consigo assinar todos. Não sei, é difícil. Mas se você tiver paciência, aí eu mandando um por um lá, eu vou dando uma rabiscada lá. No livro tem a minha foto, que é a garantia que as baratas não permanecerão na sua casa. Você está aí? E toda vez que você investe em alguém, Deus investe em você. O maior investimento não é em paredes, é em pessoas. E aí, quando você desfruta da porção que Deus coloca na mesa hoje, você não vai sentir mais desejo do pepino que você já comeu antes. Não permita que o pepino do passado, a cebola do passado, o melão do passado roube o paladar do maná do presente. Tá lá no livro isso aí. Aqui, olha para cá. Igreja chique é outro naipe. Olha para cá. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda, vai igreja, sendo ainda, continue. Pera aí. E o quê? Gente, pera aí. Como é que ela viu sendo que estava escuro? No escuro você não vê nada, mas ela está vendo. Por quê? Porque quem tem visão enxerga de noite aquilo que a maioria só vai enxergar de dia. Deus está dizendo, eu vou te revelar coisas de madrugada, que vai ter gente que vai ter que esperar o dia amanhecer para enxergar o que Deus já te mostrou de noite. Porque pode estar tudo escuro, se você tem visão, vai estar tudo claro. E viu a pedra tirada do sepulcro. Quem pode dizer amém? Diga para alguém assim, ó, dá glória que não paga imposto. Os evangelhos, como definir os evangelhos? Os evangelhos é a cereja da Bíblia. Não tem como saber de Jesus pulando os evangelhos. Os evangelhos é como se você tivesse acesso aos bastidores. É como se você tivesse direto o zap de Jesus para entender o que ele quer dizer. É o fundamento das escrituras, está ali. As palavras de Paulo são maravilhosas. As cartas das epístolas são incríveis. Mas as falas de Jesus, e cada evangelho apresenta ele de uma maneira. E esse evangelho de João é uma riqueza. Ele é tido como o Gênesis do Novo Testamento. O livro do Gênesis começa no princípio. O evangelho de João começa no princípio. O evangelho de João, teologicamente, fala apresentando Jesus como Filho de Deus. Só que por revelação, o evangelho de João também não fala só do Filho, mas também fala do... E é engraçado que fala mais do Pai que do Filho. E quando o Filho veio, ele disse, eu vim para fazer a vontade do meu... Você está aí? Ele diz, tudo que pedis de oração, crendo em meu nome, o Pai vos concederá. Quem vê a mim, vê o... Jesus sempre jogou para o Pai. E é engraçado que quando você entra na religião, ela te apresenta um Deus. Mas quando você conhece o Filho, ele te revela um... Você entende que a paternidade é muito séria, que tudo que Deus começa com os pais, ele dá continuidade nos... Os pais são arcos e os filhos são flechas. Aonde os pais não chegam, os filhos estão liberados para chegar. Estou pregando para alguém. A paternidade é tão rica que na oração dominical Jesus não começou falando do pão nosso. Ele começou falando do... Por quê? Porque o pão é a provisão, mas o pai é o Então você entendeu que o segredo não é ter a provisão? Que o segredo é ter o... Você está aí? Quem tem tudo e não tem o pai, não tem nada. Quem não tem nada e tem o pai... Vocês estão me animando, hein? Lembra que na tentação o miserável do Satanás virou para Jesus e falou, transforma as pedras em pães? Miserável. Sabe por que o miserável deu pedra? Porque ele não é pai.
Porque quem não é pai dá pedra, mas quem é pai, me ajuda a pregar. Quem é pai dá pão. E não sei se vale glória, mas o pão é colocado na mesa. A pergunta é: você trouxe a fome? Porque o pai trouxe o pão. Pão, 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 pão. Se você trouxe a fome, tem pão na mesa. A paternidade é tão rica que quando Isaac tinha 8 dias de nascido, Abraão circuncidou ele. Vai fazer o corte no órgão masculino. É a aliança que Deus estabeleceu com o povo. Porque primeiro, não existe aliança sem sangue. Toda aliança vai ser um derramar de sangue. Você está aí, obreiro? Por isso que nós estamos na nova aliança, porque houve um derramar. Mas o engraçado é que Abraão não terceiriza. Quem cortou Isaac não foi o primo. Oh my God. Quem cortou Isaac não foi o tio, foi o pai. Por quê? Porque vai ter que tocar na intimidade. Você não está aqui. E só pode tocar na intimidade do filho quem tem a paternidade. Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho e não tem na paternidade, não é paternidade, é abuso. A paternidade é tão rica que só o pai pode deixar herança para os... Quem é escravo não recebe herança, recebe liberdade. Quem é filho não precisa de liberdade. Deixa eu tentar ir mais fundo. Quando os hebreus estavam no Egito, eles eram escravos. Mas quando eles saíram do Egito, já não eram mais escravos. E a Bíblia diz assim, ó: e Deus preparou para eles uma mesa no deserto. Quando eu era criança, já ia falar quando eu era pequeno. Quando eu era criança, eu ficava com a cabeça de criança, né? Imaginando eles tudo no deserto, uma mesa gigante. E eles sentados comendo. Que coisa! Deus preparou para eles. A mesa não tem a ver com a mesa física, tem a ver com o banquete. Mas olha que detalhe: no Egito eles não comiam em mesas. Por quê? Porque escravo não come na mesa. Escravo come no chão. Já filho não come no chão. Filho come. Você não está aqui não. Por isso que o filho pródigo, oh my God, o filho pródigo, quando saiu de casa, que ele foi trabalhar para um cara que cuidava de porcos, ele pensou: eu vou comer junto com os porcos. Você já viu porco comer na mesa? Porco não come na mesa, porco come aonde? No chão. Aí ele lembrou: peraí, na casa de meu pai tem pães. Pães é aonde? Você pegou. Qual é a ideia do diabo? Te arrancar da mesa para fazer você comer no chão. Qual é a ideia do pai? Te arrancar do chão para fazer você voltar a comer. Então, o diabo tem inteligência? Tem. Miserável? Tem. Ele é esperto? Ele é. Ele tem escravo? Demais. Tem os seus algozes? Tem. Mas ele não tem uma coisa. Ele tem um criador que criou ele, mas ele não tem paternidade. Já eu e você. Tem gente aqui que se virar de oh my God, se virar de cabeça para baixo não cai uma moeda de 1 centavo. Nem sei se existe mais. Você pode não ter dinheiro, pode não morar de casa própria, pode não ter uma bicicleta para andar, mas se alegre, você tem tá muito gostoso esse lugar. Então lá vai. Eu não vim pregar no orfanato, eu vim pregar na casa da paternidade. Porque vocês não são órfãos, vocês são filhos. E Deus não é padrasto, Ele é. E dá para ir mais fundo ainda. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros. Não é Deus que procura, é o... Então quer dizer que só pode adorar quem é. Você entendeu que a adoração não tem a ver com ser crente, não tem a ver com ser da quadrangular, não tem a ver com ser evangélico, mas tem a ver com a identidade. Porque quem procura não é Deus, quem procura não é o Senhor, quem procura é o... Você está aí?
Um amigo meu saiu de Belo Horizonte e foi lá no jogo do Corinthians. Falei, meu filho, você foi fazer o que aí? Fui lá ver o jogo do Corinthians. Jackson, eu cantei até os 31º minuto do segundo tempo. Eu cansei, a goela secou, fui e sentei, né? Veio uma velha de 90 anos e me deu um teleco na orelha e falou, quer descanso, vai pra casa. Eu levantei e comecei a pular de novo, só ia apanhar, uai. Falei, mas então quer dizer que lá eles adoram forçado? Falei, aqui não. Deus não vai te obrigar a cantar para Ele, mas o seu coração, como filho, trouxe o melhor louvor para entregar. Vamos melhorar isso? Vamos melhorar isso? E é engraçado demais que no estádio de futebol todo mundo tem que gritar para várias pessoas. Aqui não, só uma pessoa é digno do seu, do seu, do meu, do meu, do seu, do seu. Você está aí? Deus não adora a si mesmo, mas Ele tem os seus filhos que se reúnem 1, 2 vezes na semana para entregar. E lá no estádio, a arquibancada em cima, o gramado embaixo. Ela pegou. Quando eles começam a cantar, o louvor deles não sobe, o louvor desce, porque o pai deles, o ídolo deles, não está em cima. Com a igreja ao contrário, a arquibancada é embaixo, mas o trono, oh meu Deus, quando você dá esse glória, esse aleluia, ele não vem pra cá não, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá, ele vai pra lá. E a pergunta é, algum adorador já chegou aqui hoje? Alguém me questionou esses dias, eu não gosto muito dos hinos de hoje. Eu falei, por quê? Porque os hinos de hoje só tem uma palavra e repete ela 1000 vezes. Eu falei, meu filho, não vem falar comigo não, vai falar com os serafins. Os nossos hinos só tem uma frase e o deles que só tem uma palavra. Santo, 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 santo. Quem veio trazer adoração nessa noite? Jogue a sua mão lá em cima. Santo pra sempre. E o povo canta Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, e sempre serás Santo, Santo pra sempre. Tu és digno, tu és digno de tudo. Canta, 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 canta. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Meu Deus. Tu és digno de tudo, só tu és digno de tudo, Canta, 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 canta. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Puxa. Oh my God. Meu Deus. Deus colocou o Adão no Éden. Falou para ele, você é o sacerdote aqui. Você tem autoridade para colocar nome sobre os animais. Só que Deus viu que a vida do Adão estava muito boa. Falou, vou te dar um problema. Você tá me incomodando com a sua paz. Não, vou te dar uma encrenca aí que você vai ver o que é vida de... A Bíblia diz que Adão foi dormir. Deus fez ele dormir. Mas que sono é esse, irmão? Que você arranca um pedaço da costela do camarada, o camarada não acorda. Explica que sono é esse. O Adão está dormindo lá e Deus arrancou um pedaço da costela. Eu acho que vale um glória aqui. Na verdade, o Adão não está dormindo. Na verdade, ele morreu, uai. Ué, por quê? Porque para Eva nascer, o Adão teve que ir. Agora eu entendi porque que a igreja está viva. Porque para a igreja nascer, alguém teve que ir. Deixa eu ir mais fundo. O Adão está deitado e Deus foi lá e tirou um pedaço. Pega isso que é muito importante. Deus tirou um pedaço. Só que Adão não viu que Deus tirou.
Adão só viu o que Deus trouxe. Você entende que o que ele vai tirar não é maior do que o que ele vai trazer? Porque para ele trazer o novo, você vai ter que deixar ele tirar. Pega aí, quando ele tirou um pedaço. Mas quando ele trouxe algo inteiro. Deus é lindo, né? Na mão do homem você entrega inteiro, ele devolve em pedaço. Na mão de Deus você entrega em pedaço, ele vai lá e devolve inteiro. Você tá aí? Irmão, não chore pelo que Deus está tirando hoje, mas se prepare pelo que ele vai trazer amanhã. Porque o que ele vai trazer vai superar. Solta. Ele vai trazer algo maior. Diga para duas pessoas: o que ele vai trazer é maior do que o que ele está tirando. Diga para duas pessoas e fala: o que ele vai trazer é muito maior do que o que ele está tirando. Não chore se ele tirar algumas pessoas. Não chore se ele tirar alguns acessos. Não chore se ele tirar você de alguns lugares. O que ele traz é muito maior do que o que ele tira. Foi necessário ele tirar Adão para trazer Jesus, meu irmão. Não chore pelo que está saindo, mas se prepare pelo que ele vai trazer. Ele está dando novos acessos. Eu preciso falar isso. Quando Adão acordou, a Eva já estava pronta. Você está aí, menina? Deus não entregou a menina para Adão, entregou a mulher. Você está com pressa para casar, vai levar a creche para casa. Espera que Deus está formando ela. Espera que Deus está moldando ela. Você está aí? Às vezes os maridos, nós homens, estamos dormindo em certas áreas, e as mulheres, esposas, querem nos acordar. Não tem a ver com o nosso sono, mas tem a ver com a sua formatura. Deus está te formando, porque na hora que a gente abrir os olhos, mas Deus estabeleceu uma palavra: não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabem disso? A árvore ficava no meio do jardim. A Eva foi lá e ouviu a voz da serpente. Você sabia que a serpente não conversou com a Eva? A serpente fez uma amizade com ela. Está na Bíblia não, eu provo. Elas se tornaram amigas. Tanto que quando Deus desceu no jardim, Deus falou assim: ó, porém inimizade entre ti e a mulher. Não existe inimizade onde não houve uma. Você está aí? Irmão, Deus programou o homem no Éden para falar como ele, pensar como ele, agir como ele. O inimigo entrou no jardim e desprogramou o homem. Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem no Éden. Deus vai lá e reprograma o homem na cruz. Deixa eu tentar ir mais fundo. A Eva ouviu a voz errada. Você precisa ser seletivo. Nem todo mundo tem que falar o seu coração, porque hoje até papagaio fala, gente. Acabou, Glória, mas eu vou continuar. Você precisa ter habilidade de discernimento, de saber ouvir as vozes. Porque mais do que saber a voz que você deve ouvir, você precisa discernir as vozes que você deve ignorar. Nem todo mundo que fala bonito tem que falar o seu coração. Deixa eu tentar ir mais fundo aqui agora. A Eva parou de ouvir a voz do governo e começou a ouvir a voz do intruso. Ouviu as vozes erradas e foi colocada para fora do jardim. Agora pega aí. A Eva estava viva, ouviu a voz da serpente e morreu. O Lázaro estava morto, mas ouviu a voz do cordeiro e reviveu. Quem que você está ouvindo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça o que o Espírito diz. Porque a fé vem pelo... A Eva ouviu a voz, ela viu o fruto, ela pegou no fruto, ela comeu do fruto. E a ciência diz que tudo que você morde, você também cheira. Os 5 sentidos foram alterados, por isso que morreram. O problema não foi a Eva comer do fruto, ela trazer para Adão e ele comeu. Os dois morreram. Em lugar de vida, agora estão provando a morte. Você precisa entender isso.
Porque o diabo mora na porta da necessidade. Quando a necessidade aparece, ele está lá do lado. Agora olha que coisa linda. Quando Adão comeu do fruto, ele morre. E quando Deus vem no jardim, Deus não procura por Eva, Deus procura pelo Adão. Porque toda restauração passa primeiro pelo sacerdote. Agora, irmão, no mundo gospel, se uma pessoa cair, acabou. Pode jogar fora que não presta. O mundo gospel deleta pessoas que caem. Ninguém corre atrás de quem caiu. Lá vem Deus. Adão. Irmão, a questão não é quantas vezes você caiu. A questão é quantas vezes você se posicionou para se ler. Porque está escrito que o justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o leva. Deixa eu pregar para ele. Só valorize estar de pé quem um dia esteve no chão. Agora eu sei porque que o diabo derruba o homem, porque ele nunca se levantou. Mas eu sei porque Jesus te levanta. Ele nunca caiu, ele permanece de pé. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será. Você confia? E em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Escuta isso. O Adão comeu do fruto e ele foi esconder de Deus. Irmão, como é que você esconde Deus no jardim dele? Adão está atrás da árvore escondido. Quem plantou a árvore foi quem? Não adianta estar escondido atrás das coisas dele. Ele já te viu. Quem está atrás da árvore não conseguia enxergar o que estava na frente, mas aquele que estava na frente conseguia enxergar o que estava. Deixa eu pregar para ela. Porque tudo que você esconde, Deus acha. Mas tudo que ele esconde, ninguém acha. Deus pode estar te escondendo hoje para te proteger amanhã, mas aquele que habita. Eu quero que você venha comigo, que isso aqui é forte. O Adão está atrás da árvore. E quando você está atrás de uma árvore, você não consegue olhar o que está na sua frente. Você consegue enxergar o que está em cima. Oh my God. O que está embaixo. Olhar para o lado direito, olhar para o lado esquerdo e olhar para trás. O único lugar que você não consegue olhar. Mas quando Jesus foi para a cruz, que ele foi crucificado. Só que agora a cruz é também uma árvore. Só que agora o Adão, que é Jesus, não está atrás. Agora ele está na frente. Ele consegue olhar para frente, consegue olhar para cima, consegue olhar para baixo. Você não está aqui. Consegue olhar para a direita, consegue olhar para a esquerda. O único lugar que ele não consegue olhar, oh my God, é para trás. Pá, me ajuda. Toda vez que você olha para trás, é enxergando quem você era. Mas toda vez que você olha para frente, é enxergando quem você vai ser. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus colocou o Egito atrás, mas Canaã, Deus colocou na frente. Porque promessa não fica atrás, promessa fica. Quem tem promessa aí? Quem tem promessa aí? Joga essa mão lá em cima, vai. Pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Senta aí, pelo amor de Deus. Por que não olhou para trás? Porque a cruz não te dá direito de olhar. Porque promessa Deus não coloca atrás, promessa Deus coloca sempre. Me ajuda, gente. Tá olhando para trás é porque tá com saudade do passado. Mas quem tá na cruz não tem direito de olhar para trás. Olhando para trás é enxergando a obra de Adão, mas olhando para a cruz é enxergando a obra da redenção. Deixa eu tentar ir mais fundo aqui, uai. E quando Jesus está na cruz, para onde ele olha tem gente.
Para onde ele olha tem gente. Se ele olha para frente, a multidão. Se ele olha para baixo, Maria. Se ele olha para a direita, um bandido. Se ele olha para a esquerda, ai, 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 outro bandido. E se olhar para cima, tá o pai. O único lugar que ele não olha para trás porque não tem ninguém. Olha para qualquer lado, mas não deixa de olhar. E se não tiver ninguém para você olhar para baixo, olha para cima, teu pai é referência. Olha para cima, eleva os olhos para os montes, de onde virá. Eu vejo os céus abertos. Meu Deus! Eu vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. Oh meu Deus! Sobre ti. Todas as manhãs quando você acordar, olha para o céu. Tem dia que eu ligo para aquele e falo, abre a janela e olha para o céu. A lua daquele tamanho. A gente tá com a vida tão corrida que a gente parou de olhar para o céu. Olha para cima. Se não tiver ninguém na direita, se não tiver ninguém na esquerda, oh my God, se não tiver ninguém na frente, se não tiver ninguém embaixo, sempre vai ter alguém. Eu gosto dela, vou repetir por ela. Sempre vai ter alguém lá em cima. Ele nunca vai perder os céus. Ô irmão, ele não precisa de urna eletrônica para ser Deus. Ele é Deus ontem, ele é Deus hoje, ele será Deus amanhã e para sempre. Quem pode levantar a cabeça para cima? Agora eu fiquei valente, agora eu fiquei valente. Quando os irmãos de José, oh my God, todo mundo, vai gente. Quando os irmãos de José jogou ele na cisterna, os irmãos estavam em cima. Você pegou, já pegou já. Para enxergar José, os irmãos tinham que olhar. E quando você olha para baixo, como é que tá aí, sonhador? Olha lá, tá lá embaixo. Você não pegou. Eles tinham que olhar, oh my God, olhar para baixo. Já o José estava lá embaixo. Vejo os céus A cisterna abertos. só tinha uma saída. Ele estava lá embaixo, mas olhando. Eu vejo os céus abertos. Eu não sei porque você está de cabeça baixa. Eu estou no fundo do poço, levanta a cabeça. Porque a saída não é para baixo. A saída é quando você olha para baixo é enxergando o homem, mas quando você olha para em cima é enxergando o filho do homem. Eu não sei o que te trouxe aqui essa noite. Você vai sair daqui de cabeça erguida, olhando para cima, olhando para o Criador. Vejo os céus abertos. Eu vejo os céus abertos. E eu não sei se vale um amém. Senta aí, senta aí. É que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. No meio. Como dizia papai, no miolo. Quando Adão e a Eva comeram, eles começaram a morrer no meio. Mas no Gólgota tinha 3 cruzes. Põe ele na da direita. Na da direita eu não quero. Põe ele na da esquerda. Na da esquerda também eu não quero. E você quer? Eu quero no meio. Por que no meio? Porque o primeiro Adão morreu no meio. E o último vai morrer também no meio. Porque a minha igreja vai sentir a presença quando eu estiver no... Meu Deus. Lançaram 3 jovens à fornalha. Quando olhou, o quarto homem estava onde? No meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Você não está aqui. O mais extraordinário é o casamento. Quando acontece o casamento, que o noivo entra, ninguém está nem aí para nós. Nem música para nós noivo tem. Eu já vi gente chegar no casamento e o noivo já entrou. Faz 10 anos, vai. Ele sentou na cadeira esperando. Ninguém tá nem aí para nós. Mas quando é a noiva, ninguém pisca. Tenta contar um boato para alguém. Menina, deixa eu te contar um boato. A noiva entrando. Cala a boca. Depois tu fala as fofoca. Deixa a menina entrar. Já viu o noivo entrar só, gente? Alguém vem trazendo. Alguém vem conduzindo. Alguém vem trazendo a noiva. Dá para ir mais fundo. Só que o noivo não fica esperando. Ele volta para encontrar ela.
E não sei se vai no amém, mas encontra ela no meio. Ai, ai. Dá o braço pra ela, um beijinho na testa e diz: let's go, my baby. Come here, my baby. Quando a última trombeta soar, ele não vai descer em Uberaba pra buscar ninguém. Ele vai vir até a metade do caminho. A quadrangular vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com ele nas nuvens e ele nos levará. Levante as suas mãos. O mundo está aguardando a terceira guerra mundial. A igreja aguarda o casamento. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Eternamente reinará. O noivo aguardado. Ai, 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 ai. Messias esperado vem. O Cristo voltará. O leão rugirá. Eternamente reinará. Yeshua, Yeshua. Pra sempre o Cordeiro seja adorado. Pra sempre o Cordeiro seja exaltado. Yeshua, Yeshua. Pra sempre o Cordeiro seja adorado. Pra sempre o Cordeiro seja exaltado. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Olha, deve ser muito bom ser membro de um pastor que é mestre, que prega. A igreja fica vacinada com as escrituras. É o DNA da igreja quando tem a palavra. Gente, olha que loucura. Quando Jesus foi para o Gólgota, ele não levou a cruz por inteiro, só levou a parte horizontal, que os teólogos chamam de patíbulo. É a parte horizontal. Não dava para carregar ela por inteiro, só a parte horizontal. Não sei se vai no amém. Ele está carregando. Só que não é um pedaço de madeira, não é um pedaço da cruz. Ele está carregando um sinal de menos. Porque antes da cruz, nossa vida só era menos acesso, menos perdão, menos comunhão, menos graça, menos amor. Mas quando ele chegou no Gólgota, que colocou a parte vertical, agora já não é mais sinal de menos, agora é sinal de você não está aqui. Depois da cruz a nossa vida tornou mais acesso, mais comunhão, mais amor, mais perdão. Ah, não pegou, não pegou, não pegou. Deixa eu tentar mais fundo. Por que a parte horizontal? A parte horizontal é: um menino vos nasceu. A parte vertical é: um filho se vos deu. A parte horizontal é: o que ligaste na terra. A parte vertical é: será ligado no céu. Ai, ai, ai. A parte horizontal é: amar o próximo como a ti mesmo. A parte vertical é: amar a Deus sobre todas as coisas. A parte horizontal é comunhão, mas a parte vertical é santidade. A parte horizontal é olhando para a terra, mas a parte vertical é olhando para o céu. Eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Coloca para mim, por favor, Isaías 22, 22. Fica sentado, porque em pé você vai cair, irmão. Fica sentado. My God. E porém o cadeado, e porém a corrente da, e porém da casa de Davi sobre o seu. Pera aí. Ninguém carrega a chave no ombro. Tá maluco? Chave se carrega no bolso. Chave se carrega na bolsa. Chave se carrega na mão. Chave se coloca até na meia. Mas no ombro, ninguém carrega a chave no ombro, não é? Você já viu alguém carregar a chave no ombro? Não existe. Mas quando ele foi pro Gólgota, ele colocou a chave aonde? Só que uma chave só funciona se ela estiver na porta. Deixa eu pregar para ele. Chave sem porta não dá nada. Então a chave eu já tenho, só falta a porta. Coloca para mim João 10, 9. Oh my God. Coloca João 10, 9.
Você entendeu? E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. A cruz foi a responsável para fechar a porta da lei e abrir a porta da graça, porque pela graça sois salvos. Pensei nisso, pensei nisso, pensei nisso, pensei. Ah, gente, fala sério, canta aí, vai. E agora vive em fim, Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vive em fim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Fala sério, fala sério. Toda pessoa quando morre, o corpo físico cai. Corajoso ele. Toda pessoa quando morre, o corpo físico cai. Alguém infarta, Deus o livre, o corpo físico cai. Alguém atropelado, o corpo físico cai. Você está aí? Alguém tomou um tiro, está repreendido em nome de Jesus, o corpo físico cai. Morreu fisicamente, o corpo físico cai. Jesus é tão Jesus que até para morrer, eu morro, mas o corpo não cai. Eu vou morrer em pé. E morreu em pé. Oh, gente, morreu de... Oh my God. Só que quando ele foi para a cruz, que as feridas dele foram abertas, na cruz ele não fechou as feridas dele para que as suas feridas fossem abertas, mas na cruz ele permitiu que as feridas dele fossem abertas para que as nossas feridas fosse por ele. Porque pessoas feridas ferem pessoas, pessoas machucadas machucam pessoas, pessoas frustradas frustram pessoas, mas pessoas saradas sara pessoas. Ele está investindo na área que você mais foi ferida. Ele está investindo em áreas que você mais foi machucado, porque a área que você mais sofre é a área que ele mais vai te usar. Meu Deus, meu Deus. E agora vive em fim, Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vive em fim. Você vai ter que tomar algumas decisões. Você vai ter que confiar na visão que Deus está te dando, porque a visão te alinha a uma missão, e essa missão te dá um destino. Todas as vezes que Deus te dá uma missão, uma visão, Ele é responsável em nutri-la. Quem tem a visão não fala do que vê, quem tem a visão fala do que crê. Você precisa crer no escuro aquilo que Deus te prometeu no claro. Você está aí? Quando Jesus foi morto, arrancaram o corpo dele. O que me chama a atenção é que ele tinha um tesoureiro, o Judas, miserável. E na hora do sepulcro, ninguém comprou sepulcro para ele. Que vergonha. Ministério rico. Se tem um tesoureiro é porque tem entrada. Ninguém coloca tesouraria onde não entra nada, gente. Se tem um tesoureiro é porque entra o negócio. O diz mineiro, tutu, o faz-me rir. Você não está mais aqui? Gente, vamos reunir para comprar o sepulcro para ele. Eu imagino Jesus, não gastem dinheiro.
Não, mas o Senhor é digno de um sepulcro maravilhoso. Para nascer foi colocado na manjedoura. Pode ser um sepulcro emprestado. Não, Senhor, isso é uma vergonha. O seu ministério não. Isso no Instagram vai dar ruim. No seu canal no YouTube vai dar dislike. Não. Não precisa comprar sepulcro. Ajuda ele, o cara tá sozinho. Mas por que não precisa? É só 3 dias, gente. Na sexta-feira eu faço check-in e no domingo de manhã eu faço check-out. Eu não vou ficar lá por muitos dias. Assim diz o Senhor. O processo que você está vivendo pode te fazer chorar, mas ele não é eterno. Ele tem data de começar e tem data de acabar. Canta. A culpa que era minha, ele se levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. A culpa que era minha, ele se levou. Senta aí, eu vou encerrar, senta aí. Quando Jesus está na cruz, ele olha para João e diz: Maria, a título de curiosidade, ele nunca chamou Deus de Deus, só chamava ele de pai. E nunca chamou Maria de mãe, só chamava ela de mulher. Virou e disse: mulher, esse aí é o teu filho. Lembra que João, o pedido dos filhos de Zebedeu, querendo sentar lá em cima no trono, uma à direita e outra à esquerda? Lá em cima não, mas aqui embaixo sim. Mulher, esse aí é o teu filho. Ô irmãos, eu não vou falar, senão eu vou chorar. Hoje, a maior dor que eu tenho é só sair de casa. Não tem um dia que eu não saio de casa chorando. E não tem um dia que eu não volto pra cá chorando. Eu tenho um menino de 2 anos, gente. Eu sou pai de primeira viagem. Hoje ele acordou de manhã, que ele falou que ele mandou uma mensagem: mamãe, colo de papai. Isso rasga a minha alma. Meu Deus, se Deus aparecesse para mim aqui agora e falar: e aí, o que você quer que eu faça? Me leva para Contagem agora. Eu não estou aqui porque eu quero pregar, eu estou aqui por causa de uma obediência. Entenda isso. Deus nunca vai deixar espaço vago na sua vida. Quando Jesus subiu, Maria: eu vou ficar sem filho. Calma, Maria. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu. Ele morreu. Apareceu um discípulo, senador romano, José de Arimateia. Só um homem de influência para pedir o corpo de Jesus. Eu vou falar isso, porque é muito fácil investir em você quando você anda sobre as águas. É fácil investir em você quando você multiplica pães e peixes. É fácil investir em você quando você transforma água em vinho. Quero ver o dia que você sair da cruz. Vai aparecer poucos investidores. O Arimateia falou: me dá ele. Quem quer investir num Jesus rasgado? O Arimateia: me dá ele. Pegou ele, colocou no sepulcro novo. Eu acho que vale um amém. Colocou no sepulcro novo. Ô gente, o que me chama a atenção é que o sepulcro é um lugar pequenininho. É um cômodozinho pequeno, é uma rocha, é uma gruta de uma pedra com um buraco lá dentro. E não conta para ninguém, não existe nenhum estabelecimento no mundo que tenha 2000 anos de durabilidade. Ele já pegou, cara chato. Não existe nenhuma indústria, nenhuma empresa, não existe nenhuma multinacional, nem internacional, que tenha 2000 anos de durabilidade, com porta aberta, que nunca teve greve, que nunca teve recesso, que nunca teve feriado, que nunca decretou falência para abrir uma outra empresa no lugar daquela. Só existe um lugar no mundo que tem 2000 anos e a porta está aberta até hoje. O sepulcro de Arimateia. A porta está aberta. Agora você vai dar glória. Por quê? O maior investimento que o Arimateia fez foi em Jesus. E quando você investe em Jesus, ele mantém as portas abertas. Agora, para encerrar a mensagem, a melhor parte. Fala pro irmão assim, ó: a melhor parte é agora. Fala para ele, mas a melhor parte é agora.
E essa palavra que o pastor Eduardo liberou aqui, eu vou soltar ela mesmo. Não se sai na presença do rei. Não se vira as costas quando o rei está hablando. Eu não abro para falar italiano. Ei, se o rei está falando, você não pode virar as costas para o rei. Tá maluco? Pega isso. Colocaram ele no sepulcro. Colocaram uma pedra. Colocaram os guardas. Domingo de manhã, Maria acordou cedo. Porque quem acorda cedo vê primeiro. Acordar não é abrir os olhos. Quantas aulas eu perdi com esse negócio de abrir o olho. Prova de matemática, você não vê? Pois é, eu só abri o olho. Acordar não é abrir os olhos. Acordar é levantar. É se posicionar. Ela levantou. Pegou um unguento de um nardo puríssimo, de um perfume como óleo, e disse: tô indo pro culto. Mas uma hora dessa, Maria, o sol ainda nem nasceu, tá escuro. Eu vou lá porque Jesus não é a minha necessidade. Ele é a minha Você vai dar glória. Lá vai Maria indo pro culto, carregando óleo. Mas é só uma Maria. Mas é melhor uma Maria que anda no óleo do que uma madame que anda na carne. Mas ele é só um diácono. Mas é melhor um diácono que carrega a presença do que um pastor renomado que só carrega a cara. O que você carrega revela a sua intenção, meu irmão. O que você carrega revela o que você é. Colocaram os guardas, porque Jesus pregou que no domingo de manhã ele ia ressuscitar. Qual foi a ideia dos romanos? Vigia essa entrada aí. Pegou já. Porque senão os caras vêm de madrugada, toma o corpo e sai gritando aí. Ele está vivo. Domingo de manhã. Você não está aqui. As mulheres, a Maria, as mulheres é diferente de homens. Mulher pensa diferente. Por exemplo, a gente está na mesa almoçando. Qual é o pensamento do homem? Será que eu vou repetir ou não, hein? Olha o tamanho dessa pança, meu Deus. Aí não sei se eu vou comer de novo essa comida, então eu vou repetir. Mulher não, ela está na mesa pensando: que roupa que eu vou à noite? Eu não posso ir com aquela calça, senão aquela invejosa vai pensar que eu só tenho ela. Ixi, esse penteado é de semana passada. Eu tenho que mudar de visual, né, gente? Você tá aí? A Maria preocupada. E aí, eu tô indo pro culto, mas quem vai remover a pedra? Eu não consigo removê-la. Tem pedra que não se remove com a mão, se remove com a fé. Enquanto Maria vinha de lá para cá, Deus tirava a pedra daqui para lá. Você vai dar glória agora. Quando ela chegou lá, não precisou colocar as mãos, porque Deus está dizendo: a pedra que você não consegue remover, eu estou aqui para remover no seu lugar. Se a pedra for doença, Ele vai tirar. Se a pedra for pessoas, Ele também vai arrancar. Tudo para você voltar a ter a fé. Senta aí, senta aí, senta aí. Agora um problema grave. Fala para quem está do seu lado. Pega essa e leva para casa. Fala para ele. O problema grave é que os guardas estavam na entrada do sepulcro vigiando. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas estavam vigiando o lado errado. Ah, gente, ajuda. Tá sozinho o varão. O que vocês estão fazendo aí? Vigiando o sepulcro. O ai eu estou acrescentando. Aqui ninguém entra. Eles estavam vigiando o lado errado, preocupado com a entrada. Oh my God. Só que o segredo ali não era na entrada. Alguém pegou lá atrás. Alguém pegou aqui. O segredo não era quem ia entrar. Oh my God. O segredo é quem ia. Que menina alegre aquela ali. Os guardas impediram os discípulos de entrarem, mas só não puderam impedir Jesus de Sá. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia, a manjedoura vazia, mas o teu coração está cheio, está cheio, tá... Maria Madalena, chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? Dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu
gente. Vocês têm que ficar mais quietos aí, não, ai. Não, se comporte aí, varão. Peraí, tá na igreja. Peraí, menina, sem mão levantada, peraí. Silêncio, está dentro da igreja. Meu Deus, que bagunça. Silêncio, o diabo não gosta de barulho, peraí. Silêncio. Jesus, olha a altura que esse menino tá pulando, gente. Meu Deus, eu não tô no cemitério, eu não tô no velório, eu não tô na sepultura, eu tô na quadrangular. Ele vive, põe fogo nessa adoração. Ele vive pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Agora para encerrar, senta aí agora para encerrar. Pedra removida, o anjo sentou na pedra, removeu uma cadeira vazia. Qualquer um remove, até essa menininha linda que remove uma cadeira vazia, mas se alguém sentar nela, não tem como voltar ela para o lugar. A porta está aberta até hoje. O anjo sentou na pedra e falou: fecha de novo agora. Deus vai sentar algumas pedras. Alguém falou: vou fechar para ele. Deus, sentei na pedra, quero ver você fechar a porta. Porque o que para você é obstáculo, para Deus é banco para ele. Encerra aqui. Mas tem um detalhe: quando ele entrou no sepulcro, entrou com as feridas abertas. Mas quando saiu com as feridas. Ô gente, eu não sou médico, eu sou raso, eu não sou médico, uai. Eu não sou enfermeiro, eu não entendo de medicina não. Mas também não sou um bocó da vida não, uai. Que negócio é esse? Que você é machucado na cesta, rasgado na cesta. Segundo os estudiosos, os 70 vezes 7, 490, tem a ver com os 490 cortes que ele teve no corpo na sexta-feira. A pergunta que não quer calar, gente. Sexta-feira, todo ensanguentado, todo rasgado. Domingo de manhã, as mesmas feridas já não são feridas, se tornaram cicatrizes. Porque para Deus a cicatriz vale mais que o diploma. Porque o diploma fala daquilo que você conquistou, mas a cicatriz fala daquilo que você supor. Ela pegou, doeu, te fez chorar, te deixou noites em claro. Oh, seu travesseiro que o diga. Você perdeu amigos, perdeu, te machucou, te feriu, mas você percebeu que isso tudo passou e você sobrevive. Eu não vim pregar para os fracassados de Uberaba, eu vim pregar para os sobreviventes. Ela foi divorciada, ela foi abusada, ela foi mandada embora, ele mora de favor, roubaram o seu dinheiro, mas você está aqui nessa terça profética dizendo: eu sobrevivi, eu sobrevivi, eu sobrevivi. Ele ressuscitou, a culpa que era minha, ele em si levou. Senta para eu concluir, senta. A cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais. De algo que incomodava, não incomoda mais. De algo que estava doendo e não dói mais.
Um grande soldado não é chamado de grande soldado pelo nível de armas que ele usa, mas um grande soldado é chamado de grande soldado pelo nível de cicatrizes que ele carrega. As marcas não falam para onde você está indo, as marcas falam de onde você está vindo. Me feriram, mas eu decidi não morrer. Me lançaram na fornalha, mas eu decidi sobreviver. Me colocaram numa cova de leões, mas o leão da tribo de Judá me guardou. Eu decidi sobreviver. Mas olha só, quando ele vai sair, ele pegou o lenço. Eu vou falar uma coisa muito simples e com muita humildade. Não se prega mais unidade. Unidade é uma matéria passada. A matéria da unidade serviu para a velha aliança. Jesus não pregou unidade. Esse silêncio é o barulho da consciência. Sua cabeça está assim: o que esse cara está falando? É sério. Quando falamos sobre unidade, estamos atrasados. A linguagem do reino não é unidade. A linguagem do reino é somos. Ele disse: quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos. Assim como eu e o Pai somos um, quero que vocês sejam um como nós. Por quê? Porque no unidade é possível você trocar ceia de manhã com alguém e falar mal dele à tarde. Aí acabou a glória. É possível você estar sentado do lado dele, estar junto dele, mas não estar com ele. Agora, quando somos um, se um fere, todos ferem. Se um perde, oh my God, todos perdem. Mas se um vence, a vitória dela é a nossa vitória. Se Deus deu vitória para ela, posso falar um negócio aqui? Eu sei que vocês estão no propósito da resposta. Ô irmão, e Deus vai responder até no último dia. Mas fica tranquilo, que nesses últimos dias, se Ele não te dá resposta, Ele vai fazer de você uma resposta para essa cidade, uma resposta para sua casa. Diga para 3 pessoas: você é a resposta. Você é a resposta. Deus está te curando. Tem alguém orando por você. Tem alguém orando por sua resposta. Tem alguém orando por sua oferta. Você vai ser a resposta de pastores. Você vai ser a resposta de igrejas. Você vai ser a resposta daquela empresa. Você vai... Depois que esse menino chegou aqui, tudo mudou. Depois que esse rapaz entrou aqui, tudo mudou. Você é a resposta. Você é a resposta. Você é a resposta. Os lenços estavam no corpo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Ele dobrou um lenço, colocou no canto, pegou o lenço da cabeça, colocou no outro e saiu. Por que agora eles não estão juntos? Porque não existe somos um na ausência dele. Só tem unidade, só existe um somos um quando ele está. Ele dobrou o lenço, é a final da mensagem. Eu não dobraria nada, jogava para cima e ele dobra. Ai, cara, por que ele dobra? Porque Paulo chamou Jesus de último Adão. Então existe o primeiro, existe o último. Mas nossa, Jesus é o último. Por que ele é o último? É porque depois do último não tem mais ninguém. Depois do último não precisa vir mais nenhum Adão, porque tudo que o primeiro fez de errado, o último veio para... Hoje ele está saindo do sepulcro. Olha ele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele dobra o lenço. Por que ele está dobrando o lenço? Porque quando Adão... Isso é boa também. Porque quando Adão sai do Éden, deixa uma bagunça. Coloca o Éden de cabeça para baixo. Agora ele é o último Adão, está saindo do sepulcro. Deixa eu organizar. Porque quando alguém entrar vai saber, ele esteve aqui. Como é que você sabe que ele esteve aqui? Simples. Quando o inimigo passa, deixa uma bagunça. Mas quando ele chega, coloca tudo. Coloca tudo. Você percebeu que ele não dobrou o lenço lá de fora? Ele dobrou o lenço do lado de dentro.
Porque Ele não quer te organizar por fora. Primeiro Ele quer te organizar pelo lado de dentro. Suas emoções. Se Ele te organizar por dentro, você não será uma bagunça por fora. Quem sabe a resposta nessa noite é: eu preciso te organizar de dentro para fora. É a última aplicação, você precisa sentar. Ele dobrou o lenço. Ele vai sair. O lenço dobrado. Irmão, pega isso, pelo amor de Deus. Por que não levou o lenço para fora, gente? Por que não deixou na porta? Por que não colocou pelo menos na entradinha? Mas não, deixou dentro do sepulcro. Porque roupa de morto não cabe em quem está vivo. Por que não levou para fora? Porque quando você recebe algo de cima, você vai ter que abrir mão daquilo que é de baixo. Quando você na glória, eu vou parar. Por que não levou o lenço para fora? Porque para onde Deus está te levando, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas para trás. Por que não levou o lenço para fora? Por quê? Porque o lenço representa a lei e a transição representa a graça. Por que não levou o lenço para fora? Porque o que é relacionado ao seu passado é para ser sepultado. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. 2 versículos eu paro. Coloca para mim Mateus capítulo 28, versículo 6. Essa é a resposta da noite. Essa é a resposta da noite. Cadê ele? Cadê ele? O anjo apareceu com a resposta e disse: ele não está aqui. Como assim? Eu deixei ele aqui na sexta. Mudou de endereço. Não mora mais aqui. Ele estava mesmo na sexta, no sábado ele estava, mas domingo saiu cedinho. Mudou. Não pegou ainda. Alguém vai te procurar nos antigos lugares. Alguém vai visitar os antigos lugares onde você frequentava. Cadê fulana que morava na casa da depressão? Aí alguém vai dizer a resposta: mora aqui mais não. Depois das terças da resposta, Deus mudou de endereço. Não mora mais na casa do suicídio. Agora mora na casa da alegria com a esquina da felicidade. Deus vai trocar seu endereço. Vão te procurar nos velhos lugares, mas alguém vai dizer: não está. Ele não está aqui. Porque já? Mas a pergunta é: quando a Maria chega, houve um terremoto, a pedra saiu, os guardas na entrada não viram por onde ele saiu. Quando chegou o terremoto, a pedra saiu, ele já tinha saído. Elas entraram, cadê? Não, já saiu por tempo. Saiu por onde, gente? Sendo que havia uma pedra na entrada do sepulcro. Saiu por onde? Agora coloca João capítulo 20, versículo 26. Oito dias depois estavam outra vez seus discípulos, e com eles Tomé. A cura de Tomé. Chegou Jesus. Estando as portas fechadas, ele apresentou-se no meio deles e disse-lhes: ô gente, espera aí que é muita coisa na minha cabeça. Com a porta do sepulcro fechada, ele saiu. Com a porta da casa trancada. Me explica isso, gente. Todo mundo para sair precisa da porta aberta. Oh my God, todo mundo para entrar precisa da porta aberta. Ele é o único que não precisa da porta aberta. Porque para ele fechada e aberta é a mesma coisa. Porque aonde você não sai, ele entra. E aonde você não entra, ele sai. Porque o Cristo que você veio da glória a Deus essa noite está dizendo: eu não tenho limite. E se for preciso passar pela parede para te dar a resposta, ele vai passar. Última coisa, eu entrego. Já desliguei aqui. E a Maria: não estou convencida ainda. Eu preciso da minha res. Da minha. Cadê alguém falando?
Falou que ele não está aqui, mas cadê ele chorando? Coloca aí. João 20. Versículo 15. Versículo 15. Ah, my God. Ela chorando. Eu só quero a resposta. Eu não quero anjo. Eu não quero profeta. Eu quero a resposta. Aí a resposta aparece para ela. E a resposta fala. E disse-lhe Jesus. Pera aí. Qual é o nome dela? O nome dela? O que ele nos chamou de Maria? Ei, é a Madalena. Por que ele nos chamou de Maria? Tá parecendo aquelas pessoas que quando cresce te conheceu desde criança. Aí quando te conhece falando de tal? Não sei quem é. Ô irmão, tomou café com você? Não conheço. Olha ele, mulher. Não sabe o meu nome? É que agora não tem a ver com a pessoa. Tem a ver com o indivíduo. Tem a ver com o ser. A mulher, o feminino. Mulher, por que choras? Quem buscas? E ela cuidando. E ela pensando que era Mas pera aí, gente. Jardineiro? Uai. Ele não apareceu como jardineiro para Pedro. Não apareceu como jardineiro para Tiago. Não apareceu como jardineiro para João. Mas apareceu para uma mulher. E eu não sei se você sabe. O sepulcro de Arimateia ficava no jardim. Então a Maria está no jardim. Ele aparece como jardineiro no jardim para uma mulher. Por quê? É porque lá no jardim no Éden, a serpente não apareceu para Adão, apareceu para Eva e matou a mulher aonde? Dentro do jardim. Agora aparece o jardineiro dentro do jardim dizendo: no mesmo lugar que te mataram, no mesmo lugar onde foi a sua morte, eu estou aparecendo aqui para fazer do seu sepulcro jardim. No mesmo lugar que te feriram, no mesmo lugar que te maltrataram, eu estou curando o seu jardim, para que você saiba, eu sou teu jardineiro. Levante a sua mão. Sua casa não é um sepulcro, sua casa não é um cemitério, sua casa não é um funeral, sua casa é um jardim. E Jesus é o jardineiro. Quem pode dar um glória bem alto pra ele? Fica de pé, fica de pé. Ele ressuscitou, a culpa que era minha, ele em si levou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou, a culpa que era minha, ele em si levou. Os irmãos em casa, todos chorando com medo dos romanos ir lá e matar eles. Ele vira para Maria e fala: agora vai lá e avisa seus irmãos que eu estou vivo e que vou encontrar eles lá na Galileia. Lá vai estar Maria voltando para casa. Só que agora Maria não volta trazendo uma notícia, Maria volta trazendo uma... Eu não vim dizer notícia, eu vim dizer resposta. Tem alguém que não veio no culto, mas está em casa. Ele não quer ouvir notícia no culto. Ele quer ouvir uma... Quem tem resposta para Uberaba, jogue a mão lá em cima. Quem tem resposta? Levante as duas mãos. O jardineiro está em casa. Não existe crescimento sem poda. Quando ele te podar, não é para te matar, é para te fazer crer. Erga as mãos, fecha os olhos. Você vai ser resposta para alguém aqui. Deus está te usando para você ser resposta para alguém. Talvez entrou alguém enfermo, talvez entrou alguém machucado. Tu vai ser a resposta para alguém agora. Tua palavra foi pregada. Eu não vim falar do meu nome, eu não vim falar da minha agenda.
Eu vim pregar a tua palavra. Isaías me garante que ela não volta vazia, mas antes fará o que lhe apraz. Onde houver alguém de mãos levantadas, de olhos fechados, mas de boca aberta, te dando glória, te dando aleluia, falando em língua e glorificando teu nome, coloca uma unção jamais vista sobre a vida desse homem, dessa mulher, dessa moça, desse rapaz. Eu profetizo que aonde eles tocarem, tu vai tocar primeiro. Se droga, enfermo, seja curado. Depressivo, seja livre. Pensando em morte, vai pensar em vida. Pegue na mão de alguém agora e ore com ele. 30 segundos mais, ore. Ore. Espírito Santo, onde houver alguém te adorando, pega ele agora. E ele. Profetiza. Seja a resposta na vida de alguém. Vai. Abre a tua boca nessa noite. Tu és digno. Solta. Clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei. Coisas. E tudo é para ti. Tua é a glória. Agora levanta suas mãos e declare. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti. Tua é a glória. Quem tá feliz com Jesus? Quem tá feliz com Jesus? Quem tá feliz? Quem tá muito feliz? Quem tá muito feliz? Muito feliz? Quem pode levantar a mão e dar o melhor glória dessa noite pra ele? Vamos fazer o vídeo de novo? Vem cá, meu filho. Eu vou gritar a igreja de Uberaba, tem uma resposta para o Brasil. Vocês gritam, oh my. Mas é pra gritar mesmo, irmão. Se não gritar, eu vou aí. Quer deixar o celular? O que vocês acham melhor? Lanterninha? Todo mundo tem um celular, melhor, né? Lanterninha, isso. Mas sem deixar a luz de mim, porque né, no escuro eu não apareço tanto. Leva seu celular aí, menina. É 1 minuto só pra entregar o microfone, aê. Tá esperando a menina ali, o celular dela. Vai, minha filha. Bate nele assim que ele perde. Isso. Gente, estou aqui em Uberaba. O pessoal não veio hoje, infelizmente. Mas vi um gatinho pingado e eles têm uma resposta pra vocês. Uberaba! Oh my God! Deus abençoe vocês. Deus abençoe sua família. Que seja um tempo de resposta para esse lugar. Deus abençoe Uberaba. Meu Deus do céu, muito tempo que eu não chorava tanto, irmãos do céu. Oh my God, glória a Deus. Queridos, quanta glória, né? Quanta graça, quanto favor. Passaríamos aqui a noite inteira, amém, recebendo e vivendo isso. Mas um dia isso também será eternamente, amém? Glória a Deus, pastor Jackson, Deus abençoe tua vida, tua casa, teu ministério, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho mais o que falar, de verdade. Bora pra casa? Bora viver a resposta de Deus? Bora ser a resposta de Deus? Mão direita mais alto que você puder. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vai em paz e que Deus te abençoe. Confiando em nosso Deus. Olá, seja bem-vindo à nossa comunidade online. Queremos que você saiba que aqui na nossa igreja você não está sozinho. Temos um time dedicado, preparado para te acolher, orar por você, caminhar ao seu lado na sua jornada de fé.
E para que possamos cuidar ainda melhor de você, é muito importante que você faça o seu cadastro. Com o cadastro, nós conseguimos acompanhar as suas necessidades, entender os seus pedidos de oração e oferecer um suporte mais próximo. Queremos que você se sinta parte da nossa família e tenha acesso a tudo que preparamos para fortalecer a sua caminhada com Deus. Então, não deixe de se cadastrar. Basta 1 minuto e nós estaremos aqui para te ajudar, apoiar e celebrar cada passo da sua jornada espiritual. Cadastre-se agora e faça parte. Deus te abençoe.